Nós já demos aqui informação, dando conta também de que o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, se encontra nos Estados Unidos. Agora há pouquinho eu vi aqui na BBC confirmando que ele realmente está internado num hospital no estado norte-americano da Flórida, diz aqui a BBC. Mas a questão é o seguinte, ele foi para lá ainda enquanto presidente da República do Brasil. E, logicamente, vi também aqui no noticiário, que ele tem um passaporte chamado de A1, que é o passaporte diplomático para pessoas que têm esse status nos Estados Unidos. Mas, uma vez vencido o seu mandato, o que pode acontecer? Nós pedimos a gentileza da professora Maristela Basso, professora de Direito Internacional da Universidade de São Paulo, para conversar conosco. Professora, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Obrigada a você, Heródoto. Bom, professora, como é que fica a situação então? O passaporte caduca, não caduca, depende de uma autorização do governo americano, como é que é isso? Não, o passaporte foi emitido no Brasil e ele tem um período de validade que é diferente daquele nosso passaporte comum, né? Quando nós fizemos o passaporte, está lá uma data, 5, 10 anos para frente, é preciso renovar, é preciso fazer um outro passaporte porque aquele venceu. No caso de autoridade de chefe de Estado, ele tem um passaporte durante o período que ele está exercendo aquela função pública, né? Então, na medida em que ele, hoje, já não é mais presidente, ou seja, esgotou, né, o prazo, esse passaporte também não vale mais. Ele vai ter que providenciar no futuro um outro passaporte. É bem provável que ele vá usar os dois passaportes, porque nesse passaporte atual está o visto, né, de entrada nos Estados Unidos. Mas o passaporte daquele diplomata, daquele chefe de Estado, daquele que representa um país fora, vale só durante o período que ele está no exercício daquela função. Entender que esse passaporte de um chefe de Estado não é o mesmo chamado passaporte diplomático, é? É parecido com aquele. É muito parecido com aquele. A mesma cor, tem um número menor de folhas, de páginas para carimbo, porque ele tem uma duração diferenciada, né? É o mesmo passaporte. Compreendo. Agora, professora, numa situação como essa, se o Brasil pedir sua extradição, ele pode ser extraditado? Então, primeiro, é preciso que a gente tenha uma investigação policial em curso, né? É preciso que haja uma investigação ou já um processo instaurado, né? Já superada a fase de investigação, já existe um processo instaurado. Então, nessas hipóteses, primeiro ele é chamado a se apresentar, né, para um depoimento, para uma audiência. Bom, aí ele não aparece. Ou ele é chamado novamente. Bom, não aparece. Os atos processuais acontecem e ele não comparece. Então, se ele reiteradas vezes, chamado pela autoridade policial ou autoridade judiciária, não se apresenta, então, e precisa se apresentar, caberia o pedido de extradição. E numa hipótese de pedido de extradição, ele não é um cidadão americano, ele é um cidadão brasileiro, e hoje ele é um cidadão brasileiro como qualquer um de nós, né? Processo de extradição vai acontecer. E os Estados Unidos vão provavelmente extraditá-lo. Agora temos que ver em que condições ele está nos Estados Unidos. Pode ser que ele peça até um asilo político, um asilo diplomático, uma proteção para se salvaguardar de alguma perseguição no território brasileiro. E aí, se ele fizer esse pedido de permanência em Estado americano e entrar uma extradição, complica para os Estados Unidos, porque ele tem que decidir primeiro o pedido de asilo para depois conceder ou não a extradição. Professor, quer dizer que, portanto, um pedido de extradição tem que ser necessariamente antecedido de um processo no seu país de origem? Sim, sim. Não podemos simplesmente pedir uma extradição sem que haja aí uma investigação já forte, né, com indícios importantes da autoria, da responsabilidade do ex-presidente, ou já direto um processo judicial.
Esses casos que a gente tem visto de pessoas que são extraditadas para os Estados Unidos, por outras razões, ah, tem algum acordo entre governos para que isso aconteça ou não? Sim, o Brasil tem com os Estados Unidos um acordo de extradição bastante antigo, Heródoto. É bem, assim, quando começamos a fazer acordos de extradição com alguns países do mundo, os Estados Unidos entraram logo no início dessa estratégia de acordos de extradição. O nosso acordo de extradição com os Estados Unidos é de 1965. E ele funcionam todas as vezes que o Brasil precisou e vice-versa, né? Mas mesmo que não houvesse um acordo de extradição, a extradição é um instituto do direito internacional que existe e que é muito importante na medida em que, por meio da extradição, a gente consegue capturar aquela pessoa que cometeu um crime num país, geralmente no seu país de domicílio, no seu país de nacionalidade, e se evade, né? Foge para um outro para justamente não cumprir a pena ou não responder pelo seu ato. Então, a extradição é um instituto muito usado, tradicional do direito internacional, e com o Brasil funciona direitinho. Compreendo. Agora, professor, nos Estados Unidos você também não pode ficar lá sem documento, né? Sem autorização da autoridade americana. Sim, sim. Ele, muito provavelmente, né, o presidente ainda tem um visto concedido durante o exercício da presidência, né? Não terminou no dia seguinte, mas se estendeu um pouco no tempo, mas condicionado, como eu disse, ao exercício da função. Então, na medida em que ele não está mais na função, esse visto, naquela categoria de chefe de Estado, de representante de um país, aquele visto se esgotou. Então, provavelmente, ele já está providenciando um outro, já até providenciou, né, um visto aí como outro qualquer, como esses nossos, quando vamos para os Estados Unidos. Perfeito. Professora, muito obrigado aqui pela sua participação conosco. Muito grato. Obrigada a você. Bom dia. Muito obrigado. Professora Maria Estela Basso, professora de Direito Internacional da Universidade de São Paulo. Aí, portanto, as explicações de ordem técnicas em torno da presença do ex-presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos e o relacionamento com as questões internas, de migração ou de turismo interno. Né? E ela explicou aqui que todo mundo tem que ter, entre outras coisas, aquele pedido, né, de ingresso no país.